Olá, pessoal! Eu sou o professor Ivan Chagas. Não deixem de se inscrever no canal e de curtir os nossos vídeos. Hoje nós vamos resolver uma questão da banca Quadrix que envolve conjuntos. Considerando N como conjunto dos números naturais, Z como conjunto dos números inteiros, Q como conjunto dos números racionais, R como conjunto dos números reais e XC como o complementar do conjunto X, julgue o item acerca dos conjuntos numéricos, de suas operações, propriedades e aplicações, das operações com conjuntos e da compreensão das estruturas lógicas e dos respectivos diagramas. Pessoal, ele tem aqui conjunto dos números inteiros menos o conjunto dos números naturais e ele quer o complementar disso aqui. É igual aos números naturais, união do conjunto dos números racionais menos os conjuntos dos números inteiros, união do conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais. Então, pessoal, começando por aqui, ó, ele tem o conjunto dos números inteiros menos o conjunto dos números naturais e ele quer o complementar disso aqui. Pessoal, vamos representar através de diagramas para facilitar. O que é o complementar de um conjunto? É tudo que não é ele. Se eu pego o conjunto dos números naturais, o complementar dele, eu vou pegar os números reais, tirar os números naturais, então todo o resto é o complementar desse conjunto dos números naturais. Então aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros, pessoal, eu tenho os números naturais. Aqui dentro eu tenho os números naturais. O que foi que ele fez aqui primeiro? Ó, é os inteiros menos os naturais. Então, se eu tenho os inteiros menos os naturais, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esse conjunto aqui, ó. É tudo, só que tirando os naturais. Só que depois ele me deu aqui o complementar. Então, pessoal, se eu tivesse aqui dentro, eu tenho aqui, ó, os reais. Então não faz parte essa parte, já que eu tenho só os inteiros menos o natural. É só essa parte aqui. Só que agora eu quero complementar disso aqui. O que é o complementar disso? É o inverso do que eu tenho aqui. Se aqui só essa partezinha azul que vai fazer parte, o complementar dele, vou botar aqui o complementar, vai ser exatamente o oposto. Eu vou ter o conjunto dos números reais, dentro dele o conjunto dos números inteiros e dentro dele o conjunto dos números naturais. E agora o complementar aqui, só essa parte azul que fazia parte. No complementar é o contrário, só essa parte azul que não vai fazer parte esse conjunto dos números naturais e vai fazer parte esse conjunto aqui dos números reais. Tudo isso aqui agora faz parte, é o complementar dos inteiros menos os naturais. Então é tudo que não tinha antes, tirando o que eu tinha antes. Então, ó, vejam que ele é exatamente o oposto. Esse aqui é o complementar. E aí ele quer saber se isso aqui vai ser igual a isso aqui. Vamos ver, vamos representar por diagramas para ficar mais fácil o entendimento. Então ele começa aqui o conjunto dos números naturais. Eu tenho aqui o conjunto dos números naturais. Então tudo naturais é tudo aqui. Ele quer a união desse conjunto dos números naturais. Os números racionais menos os números inteiros. Os números racionais que
O conjunto dos números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Aqui, conjunto dos números inteiros. Então, se eu pego os racionais e tiro os inteiros, o que é que me sobra? Essa parte aqui, ó. Eu excluí os números inteiros. Aqui é o conjunto Z. E aí ele quer a união desse conjunto com os reais menos os racionais. Então, vamos pegar o conjunto dos números reais. E dentro desse conjunto dos números reais, nós vamos colocar os racionais. E ele quer os reais menos os racionais. Então, vão ser todos esses números reais aqui, excluindo os números racionais. Ele está fazendo, pessoal, a união de todos esses conjuntos aqui. Então, qual vai ser a união disso aqui? Qual o resultado? Eu vou ter o conjunto dos números reais. Aí aqui, ó, eu separei os racionais. Dos racionais, pessoal, ele tinha tirado tudo dos racionais. Só que aqui, quando eu fizer a união, ó, eu vou colocar dentro dele os racionais. Dentro dos racionais eu tenho os inteiros. E dentro dos inteiros eu tenho os naturais. Então veja o que é que faz parte aqui quando eu fizer a união. Os naturais estão completos. A gente pinta tudo. Quando eu pego os racionais, ó, ele está tirando essa parte dos inteiros. Então eu vou pegar os racionais sem pegar os inteiros. E depois eu pego toda a parte aqui dos reais que estão fora. A gente vai pintar toda essa parte aqui de fora, já que nós estamos fazendo aqui a união. A união é tudo que eles têm em comum. E aí, pessoal, a gente olha agora, isso aqui é igual a esse conjunto aqui. Vejam que a única coisa que eu não tenho aqui, ó, são esses inteiros aqui. E eu tenho os naturais. Ó. A única coisa que eu não tenho aqui são esses inteiros aqui. E eu tenho os números naturais. Aqui nessa primeira representação, apesar de não aparecer, a gente pode colocar o conjunto dos números racionais aqui, pegando os inteiros. Ó. Eles estão aqui dentro. Apesar de não ter aparecido. Então, a gente vê que esses dois conjuntos são exatamente iguais. Por isso, pessoal, essa questão ela está correta. Apesar de a gente ter demorado bastante tempo para demonstrar, para que vocês pudessem entender, durante a prova vocês conseguem responder essa questão rapidamente. Vocês tendo o domínio do assunto, vocês conseguem responder essa questão em 1, 2 minutos no máximo. Então, pessoal, espero que tenham entendido. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei e não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima.